Muito bom dia para todos, desde a Califórnia, boa tarde para a região autónoma dos Açores, ainda bom dia para os nossos amigos na costa leste dos Estados Unidos da América e do Canadá, e obviamente também boa tarde para aqueles que nos acompanham em outras partes da diáspora e também em outras partes do mundo português, de Portugal continental, da Madeira e países lusófonos. Este é o 47º Congresso da Luso-American Education Foundation, que começou com uma sessão ao vivo, parte do nosso novo documentário sobre as festas do Espírito Santo no centro da Califórnia, na última terça-feira, e que tem continuado online e que continuará até amanhã pela tarde. Preservando as raízes, registros da imigração açoriana, foi o tema que demos, assim genericamente, a esta conversa com Rui Faria, que é o atual presidente da Associação dos Imigrantes dos Açores e é diretor do Museu da Imigração açoriana, que fica localizado na cidade da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel. Rui, bem-vindo mais uma vez, como sempre. Ora viva, Dinis, muito obrigado. É um prazer ter-te aqui. Vamos falar do trabalho da Associação e do trabalho também do Museu, de vários projetos. Eu sei que já tivemos algumas conversas, portanto, umas em privado, outras em público, aqui com a Califórnia, mas eu penso que nunca é demais falar, obviamente, da imigração. Tu que és dos poucos que a defende, não estou a dizer que as pessoas não a defendem na região autónoma dos Açores, defendem obviamente a nível de família, toda a gente tem um primo, uma prima na América, e toda a gente tem alguma afetividade por esses primos ou essas primas, ou esses tios ou tias, etc. Mas em termos oficiais, nós todos gostaríamos de ver, obviamente, uma outra aproximação à nossa diáspora e temos falado imenso sobre isso. Coloca-nos um bocadinho em retrospectiva, se não te importas fazer isso, como é que nasceu a ideia do museu e depois da associação, ou vice-versa? Olha, antes disso, Dinis, já agora só para comprovar, já que me deste alguns elogios no sentido de defender tanto a diáspora, e esse é muitas vezes questionado, sabes que essas coisas do passado muitas vezes têm pouca presença ou força neste mundo moderno e de futuro. O passado para quê? Né? Museus para quê? Se fechar também ninguém. E o que eu costumo dizer em relação à nossa diáspora é muito simples. Nós geralmente, eu costumo responder assim, quando nós somos internados no hospital, que estamos doentes, nós ficamos lá 2, 3 semanas, saímos bem. Quando saímos naquela primeira semana, geralmente, nós dizemos nunca mais vai fazer aquilo que o doutor diz para não fazer. Não vai beber, ou não vai deixar de lavar os dentes, ou não vai fazer exercício físico. A verdade é que 2, 3 semanas depois, infelizmente, voltamos aos velhos hábitos de saúde e pronto, e voltamos. E isto é o que se passa muitas vezes quando olhamos para a história, que é, a certa altura da nossa história precisamos tantos de diálogo, a coisa resolver-se, ficamos bem e não pensamos mais nisso, até, infelizmente, precisamos dela. E o que eu digo sempre é muito simples, nós, ao longo da história dos Açores, que não é a história de Portugal, é muito diferente, ser açoriano não é ser português, somos todos portugueses, não defende aqui independência, não era possível, assumo aqui, se algum dia aqui também quiseres fazer algum coloque sobre isso também, estou disponível para explicar o ponto de vista. A verdade é que ser açoriano, ou até ainda se queremos ser um bocadinho mais à frente, ser de São Miguel ou da tua terra da Terceira, também não é a mesma coisa se recuássemos 50 anos. Talvez hoje até podíamos não podíamos pôr as diferenças de lado. A verdade é que se nós recuarmos até ontem, e quando digo ontem, há 40 anos atrás, quando a Terceira um grande sismo, se recuarmos ainda mais um bocadinho, há 65, 70 anos, quando Faial teve uma grande epopeia vulcânica que destruiu grande parte de 4 ou 5 freguesias do Faial pela erupção do vulcão dos Capelins, ou até mais tarde, quando nós passávamos fome e não tínhamos futuro na nossa vida e só víamos a diáspora do Brasil ao Canadá. Isto foi ontem, não, quer dizer, se nós pensamos na história com tantos anos, isto foi ontem, o que não
nos impede de pensar, mas é preciso que tenha um vulcão. Eu acho que o mundo global de hoje em dia, numa terra tão pequenina como é esta, tão dividida por razões geográficas, já o Fernando Messi dizia que a nossa geografia dos Açores é maior que a nossa história. E é verdade, ele já tinha razão ainda antes de ter o Google e os maps.google. A verdade é que o meu único receio é que se algum dia precisarmos, como precisamos tanto, e graças à nossa diáspora açoriana e essencialmente a uma comunidade portuguesa forte, com portugueses em papéis centrais nos poderes de decisão, sejam eles políticos, sejam eles económicos, sejam eles de justiça, para poder ajudar uma ilha de Santa Maria a quando do seu sismo, para ajudar uma ilha de Faial, e não foi só do Faial, foram 4.000 pessoas, que não foi só do Faial, foi de várias ilhas do Grupo Central e até das Flores, apesar de não terem sido atingidas. A verdade é que amanhã, e esse amanhã pode vir amanhã, mas pode vir daqui a um ano, pode vir daqui a 15, se nós não tivermos uns Açores que são 250.000, mas que também são, aliás, os últimos censos, tu já falaste nisso também, os últimos censos que saíram dos Estados Unidos e que divulgaste através também do grande trabalho da Paulus, somos mais de 1 milhão. A verdade é que este milhão de nada serve se os nossos clubes, associações e essas agremiações culturais que nós temos, sejam elas desportivas, culturais ou de outra, se não foram fortes, um dia que nós precisarmos de nos defender perante algum perigo natural, algum perigo político ou estratégico de outras potências, nós somos tão fraquinhos que vamos ser o que eles quiserem. E Portugal também é pequenino, estamos a falar de um país que também é pequenino. Por isso, isto é a maior razão para eu defender. Eu nasci, há bocadinho estávamos a falar em voz off, se eu tenho 20, 43 anos de idade, eu tinha 1 ano de idade quando a última catástrofe açoriana aconteceu, que realmente a diáspora foi essencial, que foi o nosso sismo de terceiro. E foi mesmo essencial. Hoje em dia, se alguém quisesse mapear e quantificar o apoio da diáspora açoriana, nomeadamente da tua região e dos Estados Unidos em geral, para com a terceira, provavelmente a terceira que temos hoje, provavelmente não seria a mesma a nível de património edificado e quanto isso influencia as pessoas. E isto para dizer que nós não devemos ter uma memória curta e nunca sabemos o amanhã. E rematando isto, é por isso que eu defendo, que a diáspora, para mim, por isso é que eu estou sempre farto de dizer que os nossos Açores não são novilhas. Felizmente temos tantas cidades, tantas localidades, tantos estados a querer ser a 10ª ilha, maravilha, afinal somos uns Açores de 1000 ilhas. E por isso é que acho que é importante, quando alguém, e que foram imigrantes, foram o José Carlos Teixeira, foram o João Luís Pacheco, a instigar o segundo Conselho dos Açores que mais açorianos e filhos de açorianos dê para a nossa diáspora, que foi a Ribeira Grande, a seguir de Ponta Delgada, depois veio a ilha, estatisticamente, e que quiseram deixar aqui eu estou a olhar para ali, porque ali está o antigo mercado de peixe, onde é o Museu de Imigração Açoriana, deixar esse espaço que mostra essa história. É um espaço pequenino, eu estou farto de dizer que é um espaço demasiado pequenino por uma história geograficamente e historicamente tão grande e a nível associativo, mas que justifica, mais do que justifica qualquer iniciativa que seja para promover, salvaguardar e não esquecer, o que o Onésimo um dia esqueceu, do nosso Rio Atlântico, esta ponte. E tu falas tantas vezes nisso, essa ponte entre essas ilhas e as nossas 1000 ilhas que estão no continente americano de sul a norte, estão por um fio. E este fio, um dia que se quebre, os Açores vão ser demasiado pequeninos para qualquer desafio a sério. Nós hoje vivemos, uns gostam mais disso, outros gostam mais daquilo, os nossos desafios democráticos e políticos e que estamos a atravessar
em nada serão comparados se um dia os Açores voltaram a ser somente 9 ilhas e 250 mil pessoas. Seremos demasiado fraquinhos para qualquer desafio que possamos ter. Não haja dúvida. E já que, portanto, as tuas afirmações provocam, se temos 1000 ilhas, também provocam 1000 perguntas, mas nós não temos tempo para 1000 perguntas. Mas há aqui 2 ou 3 que eu gostaria de fazer, porque penso que é importante para este diálogo que estamos a ter, para este diálogo deste Congresso da Luz American Education Foundation, que é olhar ao 25 de Abril, mas não é somente falar do 25 de Abril, é falar, portanto, da diáspora de hoje, que também é um produto do 25 de Abril, obviamente, não é? Se as nossas ilhas não tivessem ficado com a autonomia que têm, a imigração muito provavelmente teria continuado mais alguns anos, porque ainda imigrava muita gente em 74 e 75 e 76, não é? Praticamente a imigração, como a gente todos sabe, estancou foi a partir dos anos 80, não é? E foi a partir das mudanças que a autonomia trouxe, obviamente que não é uma panaceia para tudo, não é? Mas trouxe algumas mudanças significativas para os Açores. Essa relação Açores-imigração, Açores-diáspora, melhor do que imigração, porque, como tu sabes, tanto bem como eu, melhor ainda, a diáspora nasce obviamente da imigração, mas já estamos a falar em filhos, netos e bisnetos de imigrantes, particularmente nos Estados Unidos, mas eu acho que há vontade nos meus relacionamentos com todos os governos da minha cor política e não da minha cor política, tento travar um diálogo honesto e sério e às vezes até provocatório, mas tem a ver um bocadinho com, de todas as cores políticas, eu acho que por vezes há boas intenções, mas ninguém quer dar o passo, ou seja, ninguém quer, de uma forma ou de outra, como tu disseste, isto está preso por um fio, porque nós estamos muito ligados à geração imigrante, que está ou envelhecida, como é o meu caso, por onde eu vou, com 64 anos, e a maioria dos meus amigos que aqui está na Califórnia, ou que já estiveram, e alguns ainda estão, em movimentos associativos, estão com 75, 80 anos. E, portanto, ainda ficamos com aquela ligação, não é? Não queremos e não devemos, obviamente, cortar esse cordão umbilical. O imigrante é muito importante ainda, obviamente, para a sua terra. Mas não fazemos um esforço, Rui, na minha perspectiva, e qual é a tua, de, na realidade, chegarmos às segundas e às terceiras gerações. Eu recordo de um projeto muito humilde que tu fizeste, que nós colaboramos muito humildemente, que foi o projeto da poesia, portanto, em que, pronto, conseguimos que meia dúzia de jovens da diáspora e dos Açores lessem poesia, que não é uma coisa que eles fazem, e que tinha aquele moço muito giro para ler do telemóvel, que ainda hoje me recordo, e portanto, mas na realidade eles ainda, e alguns não falam, quer dizer, falam português, mas foi um desafio para eles ler um poema em português. Portanto, olhar para as novas gerações de uma forma diferente. As entidades em Portugal, e não só o movimento político, até mesmo o movimento cívico, porque eu vejo que a gente não pode ficar só dependendo. Aliás, a Associação dos Imigrantes, que atualmente presides, o Museu da Imigração através do município, há outros aspectos da sociedade civil que a gente não pode ficar à espera de um governo, não é? Portanto, mas há, na minha perspectiva, uma necessidade de dar esse passo, mas os Açores estão com algum receio. Qual é a tua perspectiva nesse aspecto? Olha, eu vou tentar ser um bocadinho ruinzinho com a tua geração, para começar. Somos num espaço, felizmente começaste por falar em democracia e liberdade de expressão. Vou aproveitar, eu já nasci nessa época. Por mais que digam, um dos principais obstáculos para as novas gerações gostarem dos Açores sem os visitarem, porque, estou farto de dizer, é impossível, sabe, raríssimas exceções, e tu sabes disso, és daquelas pessoas que mais traz pessoas, direto ou indiretamente, através de si, do mais longe da nossa diáspora, que é a nossa, mais longe do que é o Havaí, seja através da universidade, seja através de visitas guiadas, e sabes o que é que custa, mas os nossos papás, avós, dos seus netos que já nasceram lá, dos seus filhos, infelizmente continuam a contar
a história dos seus Açores. Dos Açores que partiram em 57, 58, nos anos 60, nos anos 70, e que em de longe, e são factos, isso eu nem sequer admito outra resposta, são, apesar de não ter vivido nos anos 60 e 70, mas, sabe, seja, somos todos um bocadinho historiadores, se assim o quisermos, não somos os Açores do pé descalço, não somos os Açores que não havia água na fonte, e essas histórias que muitas vezes eu recebo aqui, quer na Associação dos Imigrantes, quer no Museu de Imigração, já tive algumas discussões, sabe, seja discussões amigáveis, mas com imigrantes, no sentido de quando eles peguem a contar ao lado dos filhos, e depois eu pensei eles para... Mas isso são os Açores que vocês revêem, realmente eles já às vezes estão cá 2, 3 dias, e eles não se revêem, quer dizer, eles chegam cá e dizem, mas que raio de Açores? Vavô ou papá? Tu me contas, é porque eu cheguei lá e não vi nada disso. E é verdade, felizmente. Daí que estatisticamente basta vermos o que é a imigração após 86 e antes de 86. Não há completamente diferente. Por isso, o meu primeiro reparo, e digo isso fisicamente aqui a todos que recebemos, é realmente as primeiras gerações continuam sem querer. Eu acho que também aquela coisa do saudosismo, aquela coisa de mostrar que eu vim aqui por ti, quando digo por ti, pelo filho e pelo neto, por causa disso ou aquilo, das dificuldades, e depois eles ficam na cabeça e não lhes apetece vir para os Açores. Para que é que é vir para os Açores que o meu papá diz que é aquilo? E aquilo, além do que ele conta, é também onde o papá e o vovô vão. E o papá e o vovô vão para os clubes, para as Açores, muitas vezes para as Açores, onde é-lhes mostrado muito daquilo, seja nas fotografias, seja na tradição da dança, que é o folclore, seja na música, que é a viola da terra, que é um ritmo e um dinamismo muito diferente dessa geração que nós queremos que a ponte se construa. Quer queira, quer não, a vida ensina-nos que um dia, de início, pois lá está, vamos desta para outra. E a verdade é que o futuro está naqueles que nasceram depois de nós. E este é o primeiro reparo. Eu acho que cada vez mais, e apesar de haver internet, eu sei, porque recebo pessoas no Museu de Imigração e tenho esta coisa de ainda receber muita gente através da Associação dos Imigrantes. Aqueles que chegam cá, felizmente, ficam abismados e dizem muitas vezes, my dad was always lying to me all my life, saying that they always told me Azores was this, he was lying, e o pai ao lado, e às vezes o avô, que também é mais raro, mas também dá pai, e eles começam-se a rir. Mas é que esses ainda chegam cá e conseguem comprovar, entre aspas, é mentira. Não é mentira, é o tempo deles, a gente percebe. Agora, aqueles que não chegam a vir aos Açores, respirar a nossa umidade, comer a nossa gastronomia, experienciar a nossa modernidade, nós temos internet mais rápida ou tão rápida como qualquer ponto do mundo, seja na China, seja em Washington DC. Eles não sabem disso. Não sabem. Quando chegam cá, por isso é que they call their dads a liar. You told me Azores was something. E a gente vinha para aqui porque tu pagaste a viagem, pagaste o alojamento, porque senão também já não vinha. E afinal, isso é espetacular. Pronto. Esta é a primeira questão. A segunda questão, pois é aquela velha questão política, orçamental, onde nós queremos salvaguardar algo que são as nossas tradições, importantíssimo, mas continuamos a falhar e muito para com as novas gerações do que elas querem. Temos que pensar, se quisermos pensar muito friamente, basta dizer assim, os jovens filhos nascidos nos Estados Unidos precisam dos Açores? Não. Os Açores precisam dos filhos nascidos nos Estados Unidos, filhos dos nossos imigrantes? Sim. Quando há aqui uma diferença de necessidades, se achares que é uma necessidade,
de abranger e atingir, entre aspas, a nova geração, seja numa perspectiva histórica, económica, estratégica, eu acho que temos que ter aquele bom senso de perceber, bem, deixa-me ver o que é que tu gostas, como é que eu te posso valer a minha realidade para ti. Não é instigando ou exigindo o português, que é fabuloso o trabalho que tu fazes e tantos outros que fazem do português, é verdade. Mas eu sempre disse, não é pela falta do português, aliás, tens mandado tantos alunos para cá, nomeadamente para a terceira, que não falam português. Talvez dizem bom dia, obrigada, and that's it. Mas há melhores embaixadores na Califórnia daqueles que tu tens conseguido ao longo dos anos, talvez seja por causa disso que tens tantos cabelinhos brancos, com tanto trabalho que tens dado, do que aqueles que têm sido daqui para a Califórnia como embaixadores dos Açores? Provavelmente não. Por mais trabalho que os nossos conselhos de diáspora açoriana, por mais trabalho que os nossos consulados possam ter e a sua presença, em de nada se compara com essa nova geração e com toda a rede social e de atingir pessoas com posto só, tem. Por isso é que eu acho que há uma culpa repartida sem querer de uma velha geração, uma primeira geração de migrantes, e a nível político, infelizmente, há algumas ideias, iniciativas, mas 90% do nosso orçamento continua a ser apostado no mesmo. E estamos a falar no mesmo desde 76. Desde o gabinete de apoio às comunidades portuguesas e depois quando passou com o nosso Carlos César, presidente da Direção-Geral das Comunidades, até ao dia de hoje, por muito que eu gosto do trabalho que tenha sido feito hoje, e ter sido feito bom trabalho, mas continuamos a desprezar, entre aspas, o futuro a nível de dinheiro investido. Amplíssimas afirmações. Eu queria apenas secundar duas coisas. Primeiro, citar portanto, uma colega, agora colega minha na universidade, que é a Malenda Medeiros, que é escritora, com raízes aí na ilha de São Miguel, acho que até no Conselho da Ribeira Grande, salvo erro, e a Malenda Medeiros, portanto, é neta de imigrantes, tem um belíssimo livro que fala das suas raízes, que nós esperamos que ela o publique em breve, e quando tivemos uma conversa com ela, ela falou da sua primeira viagem a São Miguel. A Malenda deve ter, talvez, não sei, mas direi 35 anos, 35, 36, a sua primeira viagem, acho que ela tinha 15 anos, portanto há 20 anos atrás, que ela foi com os avós, que eram de São Miguel, que tinham emigrado de São Miguel, portanto, recém-casados. E a mãe, os pais já nasceram cá. E, portanto, ela foi com os avós, e o que conhecia da comunidade portuguesa era precisamente aquilo que os avós falavam, também dos Açores, e da comunidade portuguesa, das nossas festas, dos nossos acontecimentos, que também evoluíram, não são os mesmos que eram há 20 anos atrás, mas não evoluíram assim tanto. E ela conta essa história, para mim, deliciosa, que basicamente segundo aquilo que tu acabaste de dizer. Ou seja, ela disse, eu cheguei, portanto, lá e falava muito mal em português, mas não tive problema nenhum, até meus avós me disseram que os moços da minha idade já falavam inglês. E, portanto, não tive, de facto, dificuldade nenhuma em falar com alguns primos e amigos dos meus primos. Mas eu, pensando que ia haver, portanto, que ia haver bailes de folclore, que ia haver chamarritas, que ia haver não sei o quê, que ia haver isto, que ia haver aquilo, a primeira coisa que me levaram, e durante os 10 dias que estive nos Açores, os meus avós ficaram mais tempo, mas eu apenas pude ficar 10 dias, foi a 4 festivais de música rock. Eu inquietei-me para ver, foi só numa... Depois vi nas freguesias, obviamente, nos festejos, no concelho, vi algumas exibições de grupos de folclore e essas coisas todas, mas os jovens, esses não estavam virados para isso, estavam virados, obviamente, para outro mundo. Essa é a primeira coisa. E a segunda, mas há aqui nas comunidades também, e tu conheces relativamente bem as comunidades, não só pelas visitas que tens feito, particularmente à Costa Leste, mas também pelas conversas e pelo teu estudo sobre as comunidades. Há um elemento nas comunidades que se agarra, mesmo luso-descendentes, se agarram muito às tradições. Para eles é muito importante as sopas de Divino Espírito Santo. Para eles é muito importante ouvir a viola da terra, se bem que preferem
aquela viola da terra que o tocador é um bocadinho mais criativo do que repetitivo, não é? Mas gostam daquele instrumento, não é? Que representa, de alguma forma ou outra, a identidade, não é, açoriana. Portanto, eles estão muito, ou seja, eu não sei bem como, e é um dos desafios deste congresso, à luz do 25 de Abril, ou seja, tentar ver como é que nós podemos aliar a tradição à inovação. Ou seja, há que haver inovação, estão a haver algumas inovações, aliás, já começam a haver aqui na Califórnia festivais de herança portuguesa, que são espaços interessantes, que têm o tradicional, que têm, portanto, essas coisas que as sandes de linguiça e as bifanas, essas coisas todas, não é, em termos de gastronomia, mas também têm, portanto, uma exposição de livros, também têm uma exposição, portanto, enfim, olha, vamos tentar numa delas ter a exposição que temos aqui, portanto, da Associação e do Museu, sobre o relacionamento Estados Unidos-Açores. E, portanto, eu não sei exatamente como, mas eu penso que temos que partir mais para, digamos que, alinhavar isto, ou seja, aproximar mais as gerações mais novas, porque o mundo deles é um mundo muito mais moderno, levá-los cada vez mais aos Açores, isso é importante, mas temos o eterno problema dos transportes aéreos que não só para a Califórnia são inconsistentes, este ano foram magníficos, graças ao Zé e ao seu trabalho, mas pronto, são caros. As pessoas, se querem ir a uma ilha, podem ir ao Havaí por um terço do preço, não é? Mas nunca é, obviamente, os Açores. Porém, o que eu não sei é como é que se pode fazer, em junção com os Açores e com pessoas novas como tu e outros, se pode, na realidade, manter alguns elos da tradição que são importantes e que até os moços também veem, porque eu tive uma moça que está na minha aula de literatura açoriana, que esteve nos Açores este verão, na ilha de São Jorge, e eu falei-lhe sobre a modernidade, aliás estamos a falar um bocadinho sobre a modernidade açoriana nas minhas aulas, e ela disse-me, ó senhor, a única coisa que eu vi foi touradas e bolos de leite, e portanto... elas também ainda existem nas freguesias, obviamente, e em todas as ilhas. Portanto, como é que a gente faz este alinhamento? E obviamente não tens ideias mágicas, mas tens ideias, porque na realidade há alguns elementos da tradição que ainda são importantes para eles. Agora, não é só a tradição do carro de bois de há 70 anos atrás. Não é? Eu não sei exatamente como fazer, mas há uma necessidade de levar estas tradições para o mundo deles, não as desprezar na totalidade, porque aliás eles identificam-se com elas, mas ao mesmo tempo de dar-lhes outra tonalidade. Porque na realidade, Rui, ainda existem muitos bolos de leite e touradas, particularmente na Terceira e em São Jorge, não é? Vocês não têm a tradição das touradas, mas... E na Califórnia também, em várias cidades. Não, na Califórnia nós temos até mais touradas às vezes do que... Touradas de praça temos mais, somos a segunda... E as maiores festas de Espírito Santo continuam a não serem os Açores. É na tua terra. Sim, talvez, em termos numéricos, mas em termos mesmo de feira taurina, na realidade tens toda a razão. Portanto, há mais touradas de praça na Califórnia do que há no arquipélago dos Açores. Porque, não é? É para te dar... Mas há como motivar, há que fazer aqui uma conjugação destes dois mundos, não é? Porque eu acho que eles não são completamente... Podem estar opostos, mas não são opostos, quer dizer, podem alinhar, podemos alinhavá-los muito bem, não é? Não. A minha opinião vem e tudo o que vês agora tem a ver com tudo na nossa vida, com a nossa experiência, né? A minha experiência tem a ver com que eu, felizmente, estou na criação do Museu Municipal mais visitado nos Açores, que é provavelmente um dos mais pequeninos, mas é o museu mais municipal. Nós, no ano, tivemos quase 12 mil pessoas, numa cidade como a Ribeira Grande, uau! Muito bom, e é muito pequenino, quem visita o nosso Museu de Imigração. Mas o que eu vejo agora é a minha opinião e o que eu tenho ouvido, tenho sempre perguntado a quem eu recebo, seja no museu, seja nas Ações Imigrantes. Algo que sociologicamente provado desde o século XIX é a tradição vale o que vale se geograficamente estiver identificada. Ou seja, uma coisa é estar
em Rabo de Peixe, na Ilha de São Miguel, e vês um carro de bus. Outra coisa é se transportares para Torloque e vês o mesmo carro de bus. Pode ser o mesmo carro de bus, pode ser o mesmo condutor de bus, pode ser os mesmos bus. Em nada tem a ver. Isto faz com que o principal problema seja, para mim, trazer gente aos Açores. Quem chega aos Açores fica apaixonado, seja para ver uma parte natural, seja para ver um património material e todas as nossas festas, como tu estás sempre a promover tão bem a festa. O americano já diz festa normal, em português como fosse feast. É impressionante isso que vocês têm conseguido com esta palavra, a festa, é títulos de livros, tudo é festa. Acho delicioso este vosso trabalho. E isto faz com que nós pensamos que fazer algo que se faz nos Açores, em tão longe na Califórnia, na Costa Leste, em Winnipeg, no Canadá, o Brasil é diferente. O Brasil merece um programa à parte, não vai falar no programa, isso é diferente. Eu até na Bermuda, que já começa na Bermuda, não é a mesma coisa, o cheiro é diferente, o barulho é diferente, a envolvência é diferente, as casas que vês por trás do carro de beijo não é uma avenida que tem 20 metros de largura com edifícios de alumínio de 56 andares, são casas do século XVIII, de pedra, com gente a beber sua cerveja. Isto faz toda a diferença, completamente. E porquê é que eu estou a dizer isso? Os mesmos rapaziada da minha idade e mais novos do que eu, sim, de mim já gente mais nova do que é que se interessa pela teatro. É claro que eu estou a gostar, mas é verdade, tu sabes disso. Esse fim de semana tem a festa no meu Rabo de Peixe. Talvez não haja, sabe seja, mas pronto, é daquelas festas, mesmo festas açorianas, é Rabo de Peixe, aquilo é festa. O descendente que venha a primeira vez, que assista exatamente ao mesmo cenário na rua em que nós estamos no passeio, exatamente como Torloque, a vez da Torloque, que é das cidades também mais emblemáticas na Europa, e veja o desfile exatamente o mesmo, eu já assisti ficarem uau, eu já assisti partilhar nos seus Instagrams e eu também perguntei a eles, mas tu quando estás na tua terra, que é na América, e eles não partilham nada, porque é diferente. Lá está, eu volto sempre a ter sempre a referir quem me dera eu ter conhecido o Vitorino Messi. Talvez tenhas conhecido, eu não conheci, quem me dera eu. Eu vejo no YouTube os programas dele da RTP, e ele teve tão certo quando ele disse a nossa geografia é maior que a nossa história. Tu vês uma tradição, tu vês algo açoriano nos Açores, podes andar por roda, vais atingir a geração que sai de cá. Vai se sentir na mesma com o Espírito Santo, com os carros de beijo, com o Santo Cristo, com um grito de castanholas, vai chorar, vai se sentir. O filho neto, zero. Mas o filho e o neto, quando estão cá na Ribeira Grande, no Cantar às Estrelas, que eu já apanhei, e que eles ouvem falar de lá, eles partilham nas suas redes sociais, e para as novas gerações partilhar nas redes sociais, eles só partilham o que gostam muito, e eles partilham para os seus amigos algo que eles não conhecem, não sabem, não fazem a mínima ideia, e eles partilham quando estão cá. Ou seja, a geografia das nossas tradições é muito mais importante que a própria história das nossas tradições. Por isso, se tocaste num ponto que é a nossa bitola, transportes, transportes, transportes. Apoio para que venham cá as novas gerações, apoio para que venham cá as novas gerações, apoio para que venham as gerações. Não vindo cá, vai ser muito difícil. Porque o Espírito Santo não é a mesma coisa. Eu vou dizer isso porque eu também estou de da Associação dos Imigrantes, custa-me dizer isso, mas as festas da Nova Inglaterra, as maiores festas da costa leste do Espírito Santo, é bonito, está morrendo, que não é a mesma coisa.
A rapaziada como hoje é sexta, acho que foi terça ou quarta de início, que recebi, que as festas já foram há algum tempo, mas só recebi terça ou quarta-feira. Alguém que teve cá comigo e eu, uma visita ao Espírito Santo, já vi, meu pai vai, leva-me para aquela coisa do Espírito Santo, não sei o quê. E o rapaz, por acaso, o rapaz e a irmã, eles são gêmeos, foram para as festas só de Inglaterra, das festas, das grandes festas da Nova Inglaterra, que tu conheces, tu sabes bem o que é que eu estou a falar. Eles partilharam no seu TikTok, no seu Instagram, mas porquê? Porque eles viram cá as próprias festas. Quando chegaram lá, eles foram com os olhos de cá e ficaram maravilhados com as grandes festas de Nova Inglaterra, coisas que eles já viram durante quase 20 e poucos anos, que os pais obrigaram-os a ir lá e que nunca fizeram por partilhar ou gostar. Estavam lá, porque o papá disse para ir. Mas depois de virem cá, tiveram aquela oportunidade, aquele trabalho de mandar um e-mail para o Museu de Imigração a dizer thank you, realmente, obrigado. Eles foram às festas de Neferraftpes ou Merraftpes, foram a Sarroco, mas pronto. Ou seja, a geografia e a tradição presencial no seu estado não tem nada a ver com aqueles que nunca estão. Claro que há sempre raras exceções e felizmente há. Na realidade, Lá está, na é vir cá. é importante. Para a Califórnia é difícil, muito mais difícil do que a Costa Leste, obviamente. A questão dos transportes está mais resolvida para a Costa Leste, porque há voos diários da SATA, mesmo que sejam caros, mas há voos diários da SATA, não é caro ou barato, mas há. E no verão há United e agora também com Nova York. Portanto, para a costa oeste é sempre um bocadinho mais difícil e mais caro, e também para o Havaí, obviamente, não é? Mas, ainda mais, mas na realidade, o que eu vejo nas novas gerações aqui na Califórnia, quando têm a oportunidade de ir aos Açores, vêm de facto com, portanto, uma outra imagem, porque conheceram não só os Açores das tradições, que têm, obviamente, maior piada. Aliás, eu tenho um amigo meu que me falou que pela primeira vez em Portugal continental, um amigo da Ilha Terceira, famoso cantor da Ilha Terceira, que vive no continente português e que há uma germinação, Angra-Évora, e acho que, não sei se foi mesmo na cidade de Évora ou uma freguesia limítrofe, houve, portanto, uma tourada à corda, para, portanto, continuar com a germinação e trazer um bocadinho das tradições da Terceira para a cidade de Évora. E ele foi à tourada, e eu falei com ele no ano seguinte, quando eu esteve aqui na Califórnia, ele disse-me, Dinis, não teve piada nenhuma. Não tinha colchas nas janelas, não tinham tascas, não tinham isto, não tinham aquilo. Portanto, estamos a falar em território português. Obviamente que as tradições são mais genuínas. Uma tourada à corda, que não é uma tradição na Ilha de São Miguel, hoje não teria a mesma graça que tem na Terceira, com aquela tradição que eles têm de centenas de anos, não é? Na realidade é isso. Aqui tenta-se, e as pessoas tentam, e aliás, ainda ontem, com um professor de língua portuguesa numa sessão deste congresso, ele disse que os seus alunos, e um outro secundou, que os seus alunos vão às touradas e às vacadas e essas coisas, porque acham aquilo um fun, acham aquilo divertidíssimo, não é? E ele também fez a afirmação, e então se eles vissem isso numa rua da Ilha Terceira, ou de São Jorge, ou da Graciosa, onde há essa tradição. Portanto, na realidade, nós aqui na Califórnia, talvez porque há uma comunidade muito mais antiga, as tradições estão a reviver. As festas do Espírito Santo estão numa efervescência, digamos assim. Uma festa do Espírito Santo que, por exemplo, em Clarksburg, no norte da Califórnia, que começou há 104 ou 105 anos, onde nesse ano de 1910 ou 1911, tinha, portanto, talvez 150 portugueses. A festa foi feita este ano, o meu filho vive perto na cidade de Sacramento, e onde estavam 700 pessoas, a vasta maioria não portugueses. Portanto, o nosso segredo, muitas vezes, é aquilo que a gente também já tem falado, é levar a cultura ao mainstream, mesmo as coisas mais populares, muitas vezes, não é? Mas, na realidade, essa é a oportunidade
para se aprender algum português é importante para os alunos, mesmo que eles não fiquem fluentes na língua portuguesa, mas quando vão para uma universidade e têm a oportunidade de aprender alguma coisa sobre a história das ilhas e um bocadinho sobre a sua cultura, é muito importante. É importante partilhá-la e é importante também, para além da partilha, é importante o in loco com os Açores, mas as coisas são um bocadinho distantes, obviamente. O Museu da Imigração, fala-me, nós temos mais ou menos 5 minutos, fala-me só do Museu da Imigração, gostava de deixar essa informação com... Olha, no seguimento que estamos a falar, uma das ferramentas que o Museu de Imigração tanto funciona, estamos a falar de um museu para os Açores, em 12 meses vai atingir os 12.000 visitas, sendo que desses 12.000, quase 7.000 são turistas. Quando digo turistas, são gente que vive fora e a maioria são imigrantes, o que é positivo, porque é para eles tão bem que nós trabalhamos. Mas uma das coisas e eu não quero ser cáustica aqui e dizer que as novas gerações, se não vierem cá, está tudo perdido, não. É realmente eles cada vez mais sentem a necessidade de, entre aspas, darem algo aos seus pais, porque os pais e os avós obviamente falam dos Açores antigos e falam essencialmente das necessidades que tiveram, mas porque é que migraram? E a maior parte é para que eles tivessem uma vida muito diferente da que eles tiveram, né? E passaram tantas dificuldades que querem transmitir aos seus filhos e netos. E no Museu de Imigração, uma coisa tão simples, é quando digo simples, demorou mais de 2 anos a fazer, né? Porque somos muito poucos. E nós no momento só temos 4 dos municípios, são 19, só temos 4, também somos eu e às vezes mais uma pessoa a fazer esse trabalho, e é a base de dados dos documentos que eles emigraram, que tinha a fotografia, o número. E nisto não fazes ideia os choros e a emoção, e até dizer isso ainda em julho, não é, estamos a falar de 2 ou 3 meses, de pessoas a chorar sentadas no sofá e a quase a desmaiar, porque viram num documento, que é simples, é uma folha A4, os seus fotografias dele e os seus irmãos tão pequenininhos que foram nos anos 50, mas quem é que pesquisou, quem é que se, porque online foi pesquisar não sei o quê? O NET. E o NET ao dar foi a primeira vez, e espero que seja algo que seja contínuo, a chorar por felicidade de dar alegria àqueles que o trouxerem a semente numa terra para que não vivessem aquela vida que eles viveram. Isto no sentido que o arquivo e a história, o que às vezes nós achamos que possa ser chato, o Brasil já descobriu isso há muito tempo, tu tens falado nisso e até já falámos nisso e podemos até falar noutro. O Brasil já descobriu isso há muito tempo, que é o amor para esta terra também pode ser feito através da história, nomeadamente os documentos. E a coisa que eu tenho assistido nos últimos 10 anos no mínimo é filhos e netos a encontrarem a base de dados através de documentos, ofereceram aos seus pais e algumas vezes, não, já não é algumas vezes, já é quase metade, mas aos seus avós, imprimirem e porem numa moldura e através daquela moldura pode levar 1, 2, 3 anos, mas eles querem vir cá para ver aquela emoção, vocês que saíram de cá. Isto para dizer o quê? Nós estamos atualmente nos nossos municípios a perder esse registro. E quando digo nos municípios, estou a dizer 70% dos nossos municípios estão a perder isso, porque esse o que é que está a falar nem vai entrar mais por nós. E isso para eles é assim uma fonte. Claro. Outra, voltamos ao mesmo, a viagem aos Açores. O governo dos Açores está, quem gosta, quem não, eles fizerem algo extraordinário.
e que tu sabes muito bem, quem é residente nos Açores pode visitar as outras ilhas por 60 euros. O açoriano tem um problema, o açoriano não conhece mais do que a sua própria ilha. Eu conheço as 9 ilhas, mas em 250 mil, provavelmente o Rui Faria é uma exceção, o que não devia ser. Uma coisa boa é que o que fez foi nós conhecermos as outras ilhas. Isso permite tantas oportunidades, não é só económico, nem só turístico, mas tantas outras oportunidades. Que não pensar um bocadinho mais além. E claro, o além é os Açores das 1000 ilhas. É só atravessar o oceano. E por isso é que eu acho que falaste no Zet, que na Califórnia, mas é realmente a comunidade portuguesa precisa estar muito mais unida, e aqui para nós que ninguém nos ouve, e claro que deve ser irónico, nós precisamos ter mais união, quer associativo e clubístico, para dizer aos Açores com muitas assinaturas, vocês têm que fazer isto, que nós é que sabemos, e isto é que tem que ser feito. A verdade é que na nossa diáspora, por mais que queremos, infelizmente, eles levaram uma coisa muito ruim, que é cada um luta pela sua quinta, e a sua quinta muitas vezes é o seu clube, a sua associação, o seu núcleo, e isto faz que muitas vezes não conseguimos unir para que, olha, no Vilcão dos Capelinhos, a comunidade portuguesa que conseguiu chegar ao Senado de Massachusetts para aprovar o que nunca foi feito nos Estados Unidos, foi consideraram os açorianos de Refugee Act, coisa que era só atribuída em atos de guerra, foi atribuída em atos de catástrofe natural. E até hoje a América nunca fez mais o mesmo. Porquê? Tínhamos uma comunidade portuguesa forte. E quando digo forte, não é 4 ou 5 indivíduos, é 4 ou 5 indivíduos que conseguem falar com 10 mil pessoas atrás. E infelizmente nós podemos acusar este governo, podemos acusar a SATA. A verdade é que também a nossa diáspora, através das nossas associações, são muito fraquinhas, não individualmente, são muito fraquinhas a nível de conjunto, porque infelizmente querem ser a sua freguesia, querem ser o seu Espírito Santo, querem ser o seu Santo Cristo, e depois isto nos Açores é o que eles querem. Porque E é o que querem a nível nacional também. exatamente. Por isso acho que temos que passar a ser muito mais unidos. E agora vou dizer uma coisa que é ruim, mas é verdade. Se sermos mais fortes e unidos significar a ausência, a eliminação, eventualmente, de algumas agremiações, associações e clubes na diáspora, eu que assim o seja. Não, exatamente. Não é popular, mas infelizmente, juntos somos mais fortes. O rei sempre gostou de reinar quando as ilhas são todas separadas e que não haja comunicação entre elas. E na realidade, adiantando algo que eu tenho, portanto, batido sempre no mesmo ceguinho também, ou seja, é na realidade também nós não afirmarmos, tomamos dois tipos de afirmação, ou tomamos dois tipos de atitude em termos de afirmação quando nos visitam as entidades. Não fazemos isso, porque uma coisa seria chegar aqui uma entidade dos Açores e nós estarmos à espera e depois num discurso entregássemos um abaixo-assinado sobre uma referência qualquer dessas várias que fizeste, com 1000 ou 2000 assinaturas. A outra é, nós fazemos uma ou duas coisas, ou esquecemos daquilo que dizemos ao longo do ano e quando está aqui entidade A, B ou C, nem falamos no assunto, ou então optamos, como alguma da nossa comunicação social, infelizmente, e particularmente aqui na Califórnia, opta por não estar presente, que é pior ainda, não é? As pessoas pensam, quando estão na comunicação social, que se não estiverem presentes estão a ignorá-los. Não incomoda, aliás, muitas vezes, a bem da verdade, muitos políticos gostariam de estar em muitas partes do mundo sem a comunicação social, porque não poderiam dizer mais coisas. E, portanto, nós temos que fazer essas duas coisas que acabaste de referenciar. Temos que nos unir e temos que ser um bocadinho mais, ter um bocadinho de uma ação um bocadinho diferente quando nos visitam, porque que bela ideia. Basta ver, Denis, que bela ideia sem querer menosprezar ninguém,
Um dos nossos super-heróis portugueses do momento é o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sem discutir, mas é aquele mainstream, a par do Ronaldo, é o nosso que está mais perto, é o nosso Presidente, e basta vermos, e muito bem, ele teve uma agenda para a idade dele e também do cargo dele, mas para a idade dele, que também é um ser humano, Canadá e América, uma coisa fenomenal, mas basta ver onde é que ele esteve. E ele esteve nas associações, instituições de início, reparares, que têm mais presença, seja ela online, seja ela de sócios, seja ela a Casa dos Quebec está com uma força enorme, esteve lá. Claro que ele esteve bem, não, porque ele não levou ninguém dos Açores, não convidou ninguém do governo dos Açores, mas isto é uma coisa que has de organizar mais para a frente. Como é que se faz o Marcelo Rebelo de Sousa ir ao Canadá e à América e não levar uma delegação dos Açores quando nós somos 75%? Onde quer que ele vai? Mas isso é outra... Claro, já o fez à Califórnia e, como tu sabes, e também... Isso é outra. E Estou também falando agora nessa mais recente. E também nos disse uma coisa que nós, aqueles que gostamos e que queremos de facto pensar essa tal geografia que tu afirmaste muito bem do Vitorino, que também disse uma coisa que não só teve repercussões na imprensa aí em Portugal, particularmente no continente, mas também aqui ele disse que we are bacalhau cozido à portuguesa, fandango vira fado. That's what we are. No, we are a bit more than that, Mr. President. Mas, enfim, o que é que a gente está a fazer? E havia testigo também. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado pela tua presença. Nós vamos passar para o próximo painel, mas muito obrigado por tudo. Portanto, pelo teu trabalho, pela tua dedicação em prol da diáspora açoriana, não só na diáspora, mas também nos Açores, porque há que também, essa é uma parte importante da história dos Açores. Isso então seria para outro, porque é que a diáspora não faz parte dos currículos, mas graças a ti já tem feito em muitas escolas. Um abraço, muito obrigado, está bem? Muito obrigado, então um abraço. Eu vou permanecer aqui, depois o Rui obviamente vai desligar, mas eu vou, portanto, permanecer para que os nossos amigos que nos estão a seguir, e particularmente o nosso amigo, o comandante Jorge Betancourt, que já cá está, portanto, há algum tempo à espera, e nós vamos trazê-lo aqui como membro do painel, agora deste 47º Congresso da Luso-American Education Foundation. This is the 47th annual conference of the Luso American Education Foundation, brought to you, hosted by PBBI at Fresno State. That is the Portuguese Beyond Borders Institute from California State University of Fresno. We want to thank all of you who are joining us for this session.